Saindo um pouco da sala, vindo aqui, vendo o campo, não dá vontade de bater uma bolinha, não? Ah, dá sim, poxa, de vez em quando bate aquela vontade, né, da rotina que tinha quando jogava, né, acordar, tomar um café, vir pro treino. Você chegou a ir para a Copa do Mundo da França? Sim, Você conviveu dentro daquele grupo, né, com o próprio Zagallo, que já te conhecia, né, da Copa América, enfim, de outras convocações. O que mais, assim, porque a gente já ouviu de tudo. Qual a sua leitura do vice-campeonato de 98? com certeza foi o episódio ali da convulsão do Ronaldo no sentido de abatimento. Abateu muito o nosso time, era um jogador que o que aconteceu com ele, no meu ponto de vista, não poderia de forma alguma ter ido para o jogo, ter jogado, porque eu presenciei, eu vi ele tendo a convulsão ali. Nós jogadores, alguns que estávamos com um quarto próximo dele, conseguimos chegar a tempo de ver ele convulsionando ali. Então, quando chegamos no estádio, que o professor Zagallo fez a preleção toda com o Edmundo. Mas a preocupação ainda estava em cima do Ronaldo, porque ninguém sabia o que tinha acontecido ou como é que ele estava. Então passou mais ou menos uma hora e meia, ele chegou direto no estádio, no vestiário, e chegou falando que ia jogar, que os exames que ele fez não deu nada. E naquele momento que ele falou que ia jogar, o treinador e o médico tinha que ter pulso forte ali para bancar que o jogador não ia jogar. Mas ali eu não sei de quem que foi a decisão e o Ronaldo acabou jogando. Então, se o médico falou que não teria problema de jogar, eu acho que foi por isso que o Zagallo colocou ele para jogar. Mas você não escalaria, você, pelo que você está Eu passando. acho que Por tudo que ele passou. por tudo que ele passou e por eu ter presenciado ele ali convulsionando, com certeza não. E eu acho que isso foi um fator assim que pesou muito na perda, porque o Brasil entrou apático, o Brasil entrou não entrou da forma que estava jogando aquele Mundial. E aquilo com certeza foi assim algo que desestabilizou o time e o time não teve força para competir da forma que tinha que ter competido, jogado uma final. Naquela época, você jogar pela seleção brasileira, a concorrência era muito grande, né? Então eu acabei optando em ser emprestado e voltei para jogar no Flamengo 6 meses e foi onde que, depois desses 6 meses jogando pelo Flamengo, o Bayer Leverkusen acabou me comprando do Real Madrid e foi onde teve a minha trajetória na Alemanha, né? A Alemanha me trouxe um crescimento profissional enorme, porque eu sempre tive como característica um jogador técnico, habilidoso. Os setores que eu jogava pelo campo, a parte tática que eu exercia dentro de campo como lateral ou como meia, eu sempre tive assim muita dificuldade na parte defensiva, porque eu jogando como lateral eu apoiava muito, ou como meia eu não me preocupava com a parte tática dentro da equipe. Indo jogar na Alemanha, eu comecei a colocar isso em prática, eu aprendi a me posicionar taticamente e aprendi a defender melhor, e isso me fez um jogador mais completo. Isso me ajudou a ser titular de uma das melhores seleções que o Brasil já formou, que foi o time de 2006, né, que jogou uma Copa das Confederações contra grandes seleções, sem seus principais jogadores, metendo 4-0 numa Argentina completa. Então, falando do lado profissional, acrescentou de uma forma muito grande, que me fez ser não um jogador de futebol, mas me fez um atleta profissional, onde eu coloquei a disciplina, onde eu busquei as minhas metas, e isso tudo, poxa, quando fui jogar na Alemanha, me trouxe esse aprendizado, eu coloquei em prática na minha carreira, e a minha carreira foi uma carreira longa. 2 Copas do Mundo, né? Foi uma frustração não ter ido?
Em 2002, você já... Isso, já sim. E agora você tem a chance de socar o cara aqui, né? Eu tive a primeira chance que eu tive foi no Grêmio. Né? Isso, no Grêmio. É difícil socar o Felipão? Deu vontade? Deu quando eu não fui convocado. Depois você acaba respeitando a opinião do treinador, que você às vezes não concorda, mas você tem que respeitar. Fazer parte do grupo, certamente eu tinha totais condições, porque, poxa, foi das minhas melhores temporadas que eu fiz, 2002, jogando pelo Leverkusen, onde a gente foi para a final da Copa da Alemanha, disputamos até o último jogo da Bundesliga com o Dortmund para ver quem seria o campeão. Fomos para a final da Champions League, né, com o Real Madrid, então eu vivi o meu melhor momento, um dos melhores momentos da minha carreira naquela temporada. E o jogador que vive o teu melhor momento na temporada, automaticamente ele joga para a sua seleção ou vai para uma Copa do Mundo. Só que eu acabei sendo avaliado não pela minha temporada, acabei sendo avaliado por 2 jogos que fui convocado pelo Filipão para jogar na altitude, onde a seleção jogou muito mal, onde eu fui mal também, e no jogo seguinte, que foi contra a Venezuela em casa, que o Brasil ganhou de 5, 3 jogadores que tinham jogado aquele jogo contra a Bolívia na altitude, que perdemos de 2-1 ou 3-1, se eu não me engano, que ficou fora do jogo seguinte, que foi contra a Venezuela, foi eu, o Serginho e o Juan, que acabamos não jogando o jogo e depois ficamos fora da lista final que disputou aquele Mundial. Então, não disputar a Copa tendo totais condições em 2002, com certeza foi a minha maior frustração da minha carreira. O Filipão, eu voltei a encontrar ele no Grêmio, que foi onde trabalhamos juntos, eu jogando pelo Grêmio. Você tentou lá primeiro, então? Não, lá a gente teve uma conversa assim. E como que foi? Então fala. Aí a conversa foi uma conversa assim muito transparente, né? No sentido de que o treinador que chegou pegando um pepino, porque ele chegou pegando um pepino, era o 3º treinador que estava sendo contratado para dirigir a seleção brasileira, porque o primeiro foi o Leão, Luxemburgo, acho que não teve mais um. O Candinho passou num jogo. Então ele era o treinador que tinha que resolver. É uma boa desculpa, né? Resolver. Então, como que ele vai resolver uma situação difícil que o Brasil, a seleção, quase não classifica para uma Copa do Mundo? Ele vai resolver trazendo os jogadores que ele tem confiança, que ele já trabalhou. Eu acho que tudo acontece da forma que tem que acontecer, né? Ele chegou no Grêmio, na seleção não foi numa fase, num estágio talvez que não trouxe nenhuma importância, pelo contrário, para a minha carreira, mas no Grêmio trouxe, porque quando ele chegou no Grêmio, eu estava com 39, 40 anos. E o Grêmio passou por alguns treinadores e eu lembro que o último treinador que eu trabalhei no Grêmio antes da chegada do Filipão, se eu não me engano, foi o Renato. Se eu não me engano, um outro treinador. E eu passei por uma lesão, uma lesão que até então, muscular, que até então não tinha tido na minha carreira. Devido muitos jogos, eu demorei um pouco para recuperar dessa lesão. E eu lembro que quando eu voltei da lesão, o time estava bem e eu estava numa fase ali que eu não estava jogando muito. E aí, na época, o Grêmio tinha perdido o lateral esquerdo, que foi o Wendel. Foi vendido para a Alemanha e tinha um outro lateral que não estava preparado ainda para jogar, no ponto de vista do Filipão, e ele me chamou e falou: eu sei que você faz muito tempo, muitos anos que não joga de lateral, mas eu vou precisar de você para essa função nesse meu retorno. Joguei de lateral com ele, com 39 anos. No final da competição a gente fez uma temporada que ele pegou o time na metade do ano até o fim do ano, levou o time
para a Libertadores, classificou em terceiro ou quarto. Tive o destaque jogando pela lateral, mesmo com 38 anos, ganhando a bola de prata pela placar. Então foi uma parte importante que ele teve na minha carreira também. Oi, se você gostou do papo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e deixar um comentário.